Hoje vim aqui não para dar aula ou um curso. Hoje venho falar de uma jornada sem filtros, do caos à consciência. Você sente que há algo a mais além da rotina, do físico, do que se vê? Que sua alma busca despertar, mas as vozes dentro de você estão confusas? Eu também senti isso. Por isso, fiz esse vídeo aqui. Não estou aqui para te convencer de nada, não estou aqui para fazer a sua cabeça nem para te vender uma verdade pronta. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu precisava contar. Porque eu sei que tem gente aí do outro lado que, como eu, já sentiu perdido, cansado, cheia de perguntas sem respostas. E eu cansei de me calar, cansei de vestir máscaras para caber em lugares onde minha alma não se encaixava. Esse vídeo não é bonito, não é polido, não é para agradar. Ele é real, ele é cru. Mas é a minha verdade. Talvez parecida com a sua também. Porque se você já questionou tudo o que te ensinaram, já teve medo de estar pecando só por pensar diferente, já sentiu um vazio existencial que nenhuma religião conseguiu preencher. Então, esse vídeo é para você. Eu estou aqui para compartilhar a jornada da minha alma, sem filtros. A minha dor, os meus colapsos, os meus despertares, porque talvez contar minha história ajude a você a se lembrar da sua. Desde muito cedo, eu tinha perguntas que ninguém queria ou talvez não conseguiam me responder. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou e mais? Porque parece que ninguém quer saber, ninguém tá nem aí desse tipo de assunto. Nunca fui criada dentro de religiões. E quando comecei a entender sobre religião, fui pulando de uma para outra, buscando um sentido. Em cada uma dessas religiões que eu frequentei, algo me faltava, algo não se encaixava. Eu fazia os rituais, lia textos, seguia as regras, mas vinha o vazio depois. A real é que eu não queria seguir ninguém. Eu queria entender. Queria saber quem é esse Deus de que todo mundo falava. E fala, né? Será que ele é mesmo aquele velhinho no céu com um bastão na mão julgando todo mundo? Ali eu já sabia que eu era rebelde, mas não rebelde por maldade, rebelde por sede de verdade. Parti para a leitura da Bíblia para buscar respostas. Sim, eu li a Bíblia inteira. E ao invés de respostas, me surgiram mais e mais perguntas. Quem que escreveu isso? Pois é. A Bíblia não foi escrita por Deus com a própria mão. Aí foi que eu aprendi que ela é uma coletânea de livros escritos por diversas pessoas ao longo dos séculos, em contextos totalmente diferentes. Por quê? Cortaram parte da história. Por que isso? No concílio de Nicéia, líderes decidiram o que seria sagrado, o que seria descartado. Muitos textos foram excluídos, e não porque eram falsos, mas porque talvez livres demais, falavam demais. Evangelho de Tomé, de Maria, de Enoque. Textos que falam da centelha divina dentro de nós, do sagrado feminino. Fiz até uma aula do sagrado feminino, da consciência desperta. Minha pergunta que nunca quis calar. Onde está o pedaço da vida de Jesus que sumiu? Né? A Bíblia pula da infância direto para os 30 anos de Jesus. O que ele fez esse tempo todo? Eu busquei respostas onde a Bíblia não falava. E me deparei com tradições e textos que não estão na Bíblia original oficial, né, nesse livro oficial. Os chamados livros apócrifos e ensinamentos antigos de diferentes culturas foi onde eu encontrei algumas coisas. Algumas dessas tradições dizem que, nos anos em que a Bíblia silencia sobre Jesus, aquela fase entre a infância e o início de seu ministério público, ele não ficou parado. Dizem que ele buscou conhecimento em lugares sagrados, entre mestres espirituais, por exemplo, os essênios, uma comunidade judaica do deserto, conhecida por seus ensinamentos profundos, práticas de purificação, meditação, conexão com o divino. Dizem que Jesus estudou com eles, absorvendo ensinamentos que iam além do que era o tradicional.
Depois teria viajado para o Egito, onde estudou os mistérios das antigas civilizações, como a sabedoria de Ísis e de Tote, símbolos da alquimia, de transformação e do conhecimento oculto. Algumas tradições também apontam para uma passagem pela Índia, onde teria entrado em contato com ensinamentos do Vedanta e do budismo, filosofias que falam sobre a consciência, o desapego, sobre a iluminação interior. Além disso, essas fontes falam que ele aprendeu sobre astrologia, alquimia, o poder da vibração, ou seja, como tudo no universo é energia que se transforma. Esse tempo teria sido uma verdadeira iniciação espiritual, um período em que ele não só aprendeu, mas passou por uma transformação profunda, emergindo não mais como Jesus, o menino de Nazaré, mas como o Cristo desperto, aquele que compreende a conexão entre o divino e o humano, a matéria e o espírito, o visível e o invisível. Talvez, quem sabe? Quem sabe? Isso ajuda a explicar porque Jesus reaparece na Bíblia bem depois, né? Ele já fala de uma forma tão profunda e revolucionária sobre o reino dos céus, sobre a luz interna, sobre a vibração da alma. Mas aí veio o questionamento que me martelava a cabeça. Além disso tudo, e o inferno. E se eu não seguir tudo isso que a Bíblia ensina, que a religião ensina, será que eu vou para o inferno? Essa ideia de punição eterna me incomodava demais. Inferno, diabo. Eu descobri que essas imagens que todo mundo tem foram forçadas, reforçadas ao longo do tempo por medo e controle. Na Bíblia original, o inferno nem é esse lugar de fogo e sofrimento que imaginaram. Palavras como Sheol, Gena, Hades tinham significados diferentes, mas simbólicos, ligados ao lugar dos mortos ou à transformação. Não é um castigo eterno. E quanto a Lúcifer? Originalmente, ele era um portador da luz, um ser de vibração altíssima. Dizem que caiu por orgulho, ego, desconexão, ou seja, se desconectou da fonte. Com o tempo e muito estudo, aprofundamento, eu fui entendendo que o inferno não é um lugar físico, mas uma metáfora, um símbolo para algo que acontece dentro da gente. Assim como o diabo, que também não é um ser com chifres embaixo da terra, mas uma representação de algo mais profundo. Claro, tem os seres sem luz, mas não vou me aprofundar aqui agora. Eles simbolizam estados de alma que se afastam da luz, da nossa essência verdadeira. São momentos ou fases em que vivíamos desconectados, separados da fonte que nos sustenta, dominados pelo medo, pela culpa, pela raiva. Emoções que criam essa prisão interna. É como estar preso em uma ilusão que nos mantém longe do amor e da liberdade. Então, mais que um lugar de fogo ou uma figura assustadora, me entendi que o inferno e o diabo representam sombras dentro de nós, aquelas partes que precisamos reconhecer, entender e transformar para voltar à nossa verdadeira luz interior. E é por isso que essa ideia de punição eterna nunca fez muito sentido para mim, porque a alma não foi criada para ser punida, mas para expandir, evoluir, para voltar para a conexão. Foi aí que eu encontrei os livros apócrifos. Aí minha mente, pá, explodiu, espera. Ok, tudo bem, mas e aí? Como é que o universo se iniciou de verdade? Essa é uma das maiores perguntas que eu acho que a humanidade já fez e até hoje não tem uma resposta definitiva. Porque o universo é algo tão vasto, tão misterioso, que acaba desafiando a nossa compreensão completa, seja cientista, né? Seja tradições espirituais, nos mostram que o universo não é apenas matéria ou espaço vazio, ele é energia, é vibração e consciência. Na física moderna, um pouco de estudo que eu tive sobre, falamos sobre o Big Bang, como um momento em que o universo começou a se expandir a partir de um ponto extremamente pequeno e denso, de um átomo. Mas e aí, o que havia antes disso?
Essa é uma pergunta que talvez nem o tempo possa explicar. Já as tradições espirituais dizem que o universo começou a partir de uma fonte, uma energia infinita, eterna, que criou tudo a partir do nada, ou melhor, do vácuo quântico, que não é vazio, mas um campo de possibilidades infinitas. É como se o universo fosse uma grande consciência se expressando, se desdobrando, se expandindo, criando formas para se conhecer. A forma aqui, a forma, né, a matéria. Então, mais do que uma resposta pronta, a ideia é que o universo é um processo contínuo de criação, de expansão da consciência, e que nós fazemos parte dessa dança cósmica, tanto como observadores, como co-criadores da realidade. No fundo, essa pergunta sobre a origem do universo é um mistério lindo, que nos convida à humildade, ao questionamento constante e ao despertar para a nossa conexão profunda com tudo. Mas eu, do jeito que sou, não me contentei só com isso. Comecei a estudar outras linguagens que falam da vida de forma simbólica. Não como adivinhação, como superstição, mas como códigos da alma e do universo. Foi assim que entrei na astrologia, no hermetismo, na numerologia, essas tradições antigas que mostram que tudo tem ritmo, vibração e significado, que nós somos parte de um todo maior que se expressa em símbolos e em padrões, arquétipos. E aí, numa mistura inesperada, chegou até mim a física quântica. Não sei exatamente como ela chegou, mas chegou. Não lembro se foi através de vídeo, através de um livro. Eu sei que a física quântica, né, o que eu estudei, é a ciência que estuda o comportamento da matéria e da energia no nível mais fundamental, o mundo dos átomos e partículas subatômicas. Ela revela o quê? Que o universo não é feito só de coisas sólidas, mas de ondas, de possibilidades, campos de energia, e que a realidade só se manifesta quando é observada. Isso significa que o universo é uma grande rede de energia consciente, onde tudo e todos estão conectados. Que nós somos observadores e influenciamos a criação da nossa própria realidade. Que o tempo e o espaço podem ser maleáveis e que a consciência é parte fundamental dessa dança cósmica, ou seja, a física quântica não só confirma as antigas sabedorias, como também expande nossa visão sobre quem somos e de onde viemos. É como se a ciência e a espiritualidade finalmente estivessem tentando falar juntas a mesma língua, da mesma energia, da mesma vibração, da mesma conexão. Foi aí que comecei mais uma pergunta. De onde vêm as doenças? Por que tanta gente sofre com ansiedade, depressão, dores que os médicos não conseguem explicar? Hoje o mundo está assim. Essas dores invisíveis que parecem não ter causa, mas que drenam a energia, sufoca a alma. Foi neste momento que conheci práticas como Reiki, cura arcturiana, registros arcaicos e outras terapias vibracionais e percebi que a doença não começa no corpo físico, ela começa na energia, no campo sutil que envolve e sustenta nosso corpo. Ou seja, ela começa na alma. E o corpo físico é o último a falar, a mostrar sinais claros do que já estava acontecendo nas camadas mais profundas do nosso ser. A meditação entrou na minha vida como uma chave sagrada, uma ferramenta para silenciar o barulho lá fora e finalmente ouvir o mundo dentro de mim. Isso me ajudou muito em questões físicas. E foi nesse silêncio que entendi uma coisa fundamental. A realidade que nós conhecemos, ela é uma ilusão. Mas não no sentido de ser mentira ou algo falso, não é isso. É uma ilusão parecida com um holograma, uma projeção complexa de energia e consciência que parece sólida, mas na verdade é feita de vibrações. Tudo o que vemos, sentimos e experimentamos energia em diferentes frequências. Tudo é frequência, tudo é consciência, e a partir desse entendimento eu comecei a perceber que a cura verdadeira acontece quando alinhamos a nossa energia
quando despertamos para essa consciência e paramos de lutar contra a vida. A verdadeira transformação vem de dentro para fora. Eu não aceitei que a vida era só isso. Nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, morrer. E aí? E aí? Aí foi onde me veio as cartas de Cristo, Caibalo, o poder do agora de Napoleão Hill, sabe? Cada livro, cada insight me empurrava mais para perto de mim mesma. Chegou o tarô na minha vida, não comercial, tá o simbólico, o iniciático. O tarô, como eu digo, que é espelho da alma e não adivinhação do futuro. Hoje eu ensino que vivo, canalizo, atendo, estudo e principalmente lembro que a cura não é se iluminar, a cura é se lembrar. Daí eu comecei a compartilhar minha experiência para tentar ajudar outras pessoas, me sabendo que existem milhares de outras vozes, vídeos, textos, livros e filmes falando sobre isso, sobre essas coisas que estou dizendo aqui, muitas vezes de maneiras diferentes. Cada um interpreta essa mensagem de um jeito que precisa naquele momento. Foi assim que eu decidi criar meus cursos, minhas aulas, porque tem muito mais além do que eu falei aqui. Muito mais a ser falado. E também sei que esses cursos, essas aulas, esses vídeos vão chegar a quem realmente precisa. O universo não é coincidência. Ele entrega tudo na hora certa, para cada alma no seu tempo. Então, durante toda essa busca, onde eu li a Bíblia inteira, textos apócrifos, livros sagrados, obras de conhecimento antigo e moderno, tudo isso me trouxe muito mais perguntas do que respostas, mas também uma visão profunda e pessoal que eu quero compartilhar com você. Não para impor uma verdade, que verdade não existe, cada um tem a sua, mas para dividir o que a minha alma entendeu, o que ressoou com o meu coração e pode, quem sabe, ajudar você a despertar algo em você também, sobre cada assunto aqui estudado e falado por mim. Porque no fim, cada caminho é único e cada um tem sua própria verdade para descobrir. E é isso que eu trago para você. Minha visão, sem filtros, com amor, com verdade em cada aula, em cada curso que eu dou. E se seu coração, assim como o meu, respondeu, gostou, quer ir mais fundo também nesse chamado, então não guarde só para você. Compartilhe, porque alguém aí do outro lado também pode estar precisando lembrar quem realmente é. E talvez essa pessoa seja você. Para isso, me acompanhe nas redes sociais. Eu sempre estou colocando vídeos, cursos e aulas no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Estou tentando aí expandir tudo que eu aprendi, estou tentando ensinar e quero que você venha comigo aprender e, claro, me ensinar tudo que você aprendeu. Gratidão por ter me escutado. Espero que você siga comigo.